leitura até o versículo 19. Domingo passado, nós trabalhamos os versículos 1 até o versículo 8. Hoje nós vamos continuar a partir do versículo 9 até o versículo 19. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Amém? Leamos, pois, a palavra do nosso Deus. Sucedeu que, chegando Davi e os seus homens, a partir do versículo 9, eu ia repetir o versículo 1. Os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessó. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita. Meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor. E descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Tudo Davi tornou a trazer. Ou seja, ele recuperou tudo e muito mais. Não é? O Deus que nós pedimos, ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Essa palavra que Paulo registrou em Efésios, né, capítulo 3, Davi experimentou ela aqui no seu tempo. Porque o Senhor fez muito mais do que Davi imaginou que era possível recuperar. Ele recuperou tudo o que havia perdido e muito mais, porque o nosso Deus é assim, é o Deus da profusão. Quando Ele libera a bênção, é bênção sem medida. Amém? Vamos orar uma vez mais. Senhor, te damos graças por essa palavra aberta diante de nós. Carecemos do Teu favor nesta hora, Pai, para compreendê-la, guardá-la e aplicá-la nas demandas da nossa vida, com a Sua ajuda, com a Sua permissão. É assim que oramos ao Senhor, gratos, nós já oramos no nome santo de Jesus. Amém. Antes de começarmos a pensarmos juntos aqui, queridos, eu quero só avisar para a amada igreja que no próximo sábado, ainda dentro da programação da família do mês de maio, nós vamos ter um passeio para Parque das Dunas, né? Ali, acho que é Morro Branco, depois do Hemocentro, não é isso? Lá no finalzinho da Alexandrina de Alencar. E o ônibus vai sair daqui, da sede da nossa igreja, às 13h30. Esse passeio é em parceria com a Igreja Batista em Parque dos Coqueiros. Nós vamos unir as famílias e vamos nos dirigir até aquele lugar para ter uma tarde comunitária com as nossas famílias. Vamos ter uma programação e vai ser bênção do Senhor. Então, se você quiser participar, as informações estão contidas em todos os grupos das células, tá bom? É só colocar o seu nome, vir para cá no sábado. Vai ter um custo de uma passagem, na verdade 2 passagens, ida e volta, R$10 e mais R$1, que é o acesso ao parque público, tá bom? Então, se você quer ter uma tarde diferente como igreja, venha, porque vai ser bênção do Senhor para todos nós. Amém?
Muito bem. Domingo passado eu disse que Davi e seus homens regressaram para Ziclag. Sim, esse é um evento que está sendo conduzido pela MCM aqui da igreja, né? Mulheres Cristãs em Missão. Não é isso? Acertei? Eu sempre erro. Então, quem quiser conversar com uma das irmãs, né, que fazem parte aí, da diretoria da MCM, é só procurar no final, né? Temos aqui irmã Nisete, irmã Mônica, minha esposa, irmã Diva, irmã Tânia, né? São essas aqui presentes. Então, irmã Elisângela também está aqui conosco, né? Qualquer uma delas pode ajudar você a tirar qualquer dúvida. Bom, então o Davi ele regressou para Ziclag com seus companheiros de trabalho, e ao chegarem à cidade eles se depararam com uma cena calamitosa, né? A cidade havia sido queimada, não havia mais ninguém naquele lugar. Eles tiveram que digerir esse drama, e diz o texto, conforme refletimos domingo passado, que ele chorou com seus companheiros por demais, a ponto de não terem mais forças para chorar. As lágrimas secaram, ficaram provavelmente desidratados, né? E esse choro, ele serviu para acalmar o coração deles, aliviar a pressão interna, trazer serenidade naquele momento de dor, né? Apesar da dor, eles necessitavam de lucidez para pensar no que eles poderiam fazer a partir daquele ponto, né, que eles se encontraram, de ter que lidar com o imprevisto e com o que estava fora da alçada deles, do controle deles, da autonomia deles. Então, uma situação deles não era uma situação fácil, mas eles tiveram que enfrentar toda aquela situação. Então, eles choraram bastante, e aprendemos aqui que o choro ele é terapêutico, ele alivia a dor da alma, ele nos leva a um lugar de calmaria, num dado momento que nós choramos até esgotar as nossas lágrimas. E também o choro ele nos faz refletir acerca da importância daquilo que é importante para nós, né? No caso aqui a família, que é o assunto em pauta, tanto para a história de Davi e seus companheiros, como também para nós que estamos pensando sobre família durante o mês de maio, né? E quando a gente passa por um problema na família com um ente querido, que a gente sofre porque nós amamos e queremos ver os nossos entes queridos bem, né, saudáveis, usufruindo de plena vida, mas quando isso sai do nosso controle, isso nos abate, nos causa tristeza, nós choramos, né? É nessa hora que nós pesamos ou conseguimos de alguma forma mensurar o quanto esse ente querido ele é precioso, o quanto ele importa para a nossa vida, o quanto nós queremos ele bem, né? E que nós possamos continuar a seguir em frente nessa caminhada da vida, curtindo, usufruindo desse ente querido que nós queremos que esteja sempre bem ao nosso lado, né? Aprendemos também que depois de chorar, recompor ali o espírito, refletir o valor da família, eles tiveram que seguir em frente, não se vitimizaram, eles começaram a olhar para a situação de uma maneira mais amena. E Davi, ele foi ao seu Deus, lembrou do Senhor, se encontrou, vamos dizer assim, novamente na história com Deus, e ali Deus deu uma palavra a Davi que serviu para toda a companhia que estava com Davi. A partir dessa palavra, eles tiveram esperança novamente para ir em busca daquilo que eles haviam perdido, né? Aprendemos com isso que nós não podemos nos prender, nos encarcerar nos problemas. Chorar é bom, mas tem hora que a gente tem que limpar o olho, ficar de pé e seguir em frente. Lembrar que existe um Deus que é conosco, um Deus que está ao nosso dispor e que nós podemos encontrar nele a solução para os nossos problemas. Foi o que Davi fez, foi na palavra de Deus que Davi encontrou esperança para reaver aquilo que lhe havia sido dado. E é desse ponto que nós vamos seguir em frente, porque Deus, ele respondeu a oração de Davi. Davi indagou o Senhor: posso ir em busca do bando? O Senhor disse: vá e tudo você irá restituir, tudo você irá resgatar. E com essa palavra é que nós vamos
retomar a nossa reflexão nesse capítulo 30 do primeiro livro do profeta Samuel. E é com disciplina, amor, graça e comunhão que se persevera na luta para alcançar a vitória almejada. Tudo isso aconteceu durante a jornada que Davi fez com os seus, até o lugar onde estavam os amalequitas, ali, como diz o texto que nós acabamos de ler, né, rindo, se esbaldando do sofrimento alheio, não é assim? Mas foi com disciplina, com amor, com graça e comunhão que Davi e seus guerreiros alcançaram a vitória que tanto eles desejavam. E nos versos 9 e 10, nós vamos encontrar algo que serviu para Davi e os seus e também serve para nós, as famílias dos dias que chamamos de hoje. É preciso agir de acordo com a palavra de Deus. Vou repetir. É preciso agir de acordo com a palavra de Deus. Não adianta nada você ouvir o que eu estou dizendo, que não é minha palavra, é a palavra de Deus, e não agir de acordo com essa palavra. Davi logrou êxito porque ele agiu de acordo com a palavra do Senhor. O interessante é que Deus disse apenas vá. E Davi foi. Ele não questionou, sim, senhor, mas eu vou por onde? Eu começo por onde? Que direção tomar? A Bíblia diz que a fé que é a fé salvífica, que nos move, nos emociona. O fundamento dessa fé é a certeza que nós temos daquilo que nós não enxergamos, mas por fé nós cremos que já existe. É a convicção de que aquilo que está no espiritual vai passar a existir nesse ambiente literal que nós pertencemos. Davi ele não questionou Deus, ele simplesmente recebeu a palavra e seguiu. Eu não sei qual foi o critério que ele tomou para sair de Ziclag em busca dos amalequitas, porque ele não tinha um guia, ele não tinha um mapa, ele não tinha nada para ele começar a caminhar em uma direção, simplesmente ele foi. Talvez ele tenha usado de perícia e tenha examinado com os seus colegas os passos, os animais que foram levados, né? Enfim, algo que pudesse trazer para eles concretude acerca do que eles necessitavam naquele momento para começar naquele ponto onde eles estavam, essa jornada, que eles tinham apenas a palavra de Deus como garantia de que seria uma jornada bem sucedida. E eles saíram, simplesmente eles saíram. Vamos, se nosso Deus mandou, vamos obedecer a palavra do Senhor. E assim Davi, ele fez com os seus guerreiros, porque Davi teve preocupação de ouvir a palavra de Deus e usar os princípios nela contidos. Certa vez, um apacentador de uma das nossas células me disse: pastor, o irmão disse que não vai mais frequentar a célula porque não aprendeu nada na célula. Esse nosso apacentador é um dos melhores apacentadores que nós temos em termos de ministrar a palavra do Senhor de forma pedagógica, compreensiva e transformadora. Sabe por quê? Não aprendeu nada? Porque não obedeceu a palavra de Deus. Não usufruiu dos princípios da palavra de Deus. Então, se eu não usufruo, queridos, dos princípios da palavra de Deus, de fato eu não vou aprender nada. Porque nós aprendemos com a palavra, com o Deus da palavra, quando nós vivemos de maneira íntegra, sem reservas o que diz a sua palavra. Então, se eu venho aqui para a igreja, vou para a célula, recebo a palavra de Deus, mas não coloco em prática, é apenas uma informação que requer ação da minha parte. Porque eu só posso provar da bondade de Deus mediante aquilo que eu me proponho a fazer segundo a orientação da palavra do Senhor. Eu já disse isso aqui, vou repetir, vou continuar dizendo outras vezes. O salmista ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. A bondade de Deus está no cumprimento da sua palavra. Então Davi ele não questionou Deus, ele não pediu um mapa, não pediu um guia, não pediu um GPS, ele simplesmente foi. É uma fé cega, pastor? Não, queridos, porque você está andando pelo prisma de Deus. São os olhos de Deus guiando os seus passos. Então você não está no escuro, você está na luz, porque você é guiado pela própria luz. Davi tinha uma promessa.
Deus disse: alcançarás e resgatarás tudo. Deus não falou para Davi quanto custaria e nem o tempo que levaria. Considere quanto vale e não quanto custa. Deus nos dá uma palavra e nós queremos que, num passe de mágica, toda dificuldade, todo problema, tudo aquilo que a nossa autonomia limitada não consegue dar conta, seja resolvido. Existe um processo a ser vivido, existe um tempo a ser experimentado. Vocês lembram do texto lá da mãe que perdeu o esposo e ficou com a dívida com o credor e precisava pagar essa dívida, caso contrário o credor ia levar os filhos, e ela foi até o profeta Eliseu orientou ela fez o mesmo que Davi aqui, obedeceu à risca a palavra de Deus, ela fez exatamente conforme a palavra de Deus orientou que ela fizesse, mas foi assim, no estalar de dedos? Não, ela teve que recolher muitas vasilhas com os filhos, se reunir com seus filhos dentro de casa, e quando ela deitou a botija, automaticamente todas as vasilhas foram cheias? Não, ela encheu um a um. Então é um processo, e esse processo ele requer um tempo de espera, e isso denota não só apenas um tempo, mas um progresso, que as coisas elas vão acontecendo conforme aquilo que Deus nos orientou a fazer, e que nós somos parceiros nos milagres que Deus opera em favor da nossa vida. Querido, não espere o milagre na sua vida apenas aguardando o agir de Deus. Todo milagre de Deus implica que nós participemos dele. Quando Jesus mandou Lázaro sair lá da gruta, antes alguém teve que mover a pedra. Quando Jesus disse a Pedro: vem, Pedro teve que sair do barco e começar a andar sobre as águas. Quando Jesus alimentou 5.000 pessoas, sem contar mulheres e filhos, alguém apresentou a ele pães e peixes. Então veja que o milagre, ele acontece, mas nós somos parceiros desses milagres que Deus ele realiza em nossa vida e através da nossa vida. Então nós não podemos, queridos, pensar no quanto isso vai custar para a gente, quando nós pensamos sobre aquilo que nós perdemos, aquilo que nos foi tirado, aquilo que escorregou das nossas mãos e que nós queremos reaver. Não importa quanto custa, importa quanto vale. E nós precisamos participar disso, nós não podemos cruzar os braços, amarrar os nossos pés. Deus quer que nós caminhemos em busca daquilo que Ele já nos prometeu. E compete a nós ir lá buscar e tomar posse e usufruir da bênção. É preciso, amados, entrar numa jornada sem saber quanto sacrifício ela custará e nem quanto tempo durará. A oração, o jejum, comunhão com a igreja, no templo e nas casas, são exemplos de como nós podemos perseverar. Às vezes a gente vem no domingo, vem aqui à frente, apresenta a Deus a sua petição, aí porque Deus não responde na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na semana, nem no mês, aí desiste, não quer mais orar, porque vai na célula e ali compartilha com os irmãos uma aflição, recebe ali a cobertura espiritual, quando os irmãos oram, o problema ali compartilhado, e porque não acontece, no dia seguinte a pessoa, o irmão não quer mais participar, desanima. Não é assim, queridos. A gente não sabe quanto tempo Davi, ele teve que caminhar com os seus guerreiros até chegar ao local onde se encontravam os amalequitas. Coisas aconteceram nesse interim, dificuldades com certeza ele passou com os seus soldados, e nós queremos pegar tudo pronto. Qual é a mãe que na hora do almoço ela pega uma varinha, mágica e coloca na mesa um monte de comida e convida o esposo, os filhos para sentar e consumir a comida? Não existe isso. A mãe ela acorda cedo, porque ela tem que preparar a comida, tem que arrumar a casa. Então, quando todos se assentam à mesa, muita coisa já aconteceu. A
assim também acontece conosco nessa relação que nós temos com o nosso Deus. Nós queremos ver Deus agindo, mas não fazemos nada em contrapartida, não cooperamos em nada, não queremos ser parceiros do Senhor naquilo que Ele nos oferece como solução para os nossos problemas. Simplesmente nós queremos vida fácil, e vida fácil com Deus ninguém tem. Porque é através da sua vida, quando você se move, quando você luta, quando você persevera, que o Deus de milagre, Ele se revela, queridos. Ele se torna famoso. Você consegue atingir, você consegue contagiar outras pessoas, porque Deus usa a sua vida. Porque uma coisa é Deus ele operar o milagre sem a sua participação. Quando você vai contar para alguém o que Deus fez, você até conta, mas falta entusiasmo, falta convicção, porque você não participou, para você aquilo não custou nada, foi um presente sem participação nenhuma no processo. Mas quando você participa do milagre, quando você vai compartilhar, é diferente, porque você foi agente do milagre de Deus, você participou do milagre de Deus, é diferente, você conta com mais entusiasmo, tem mais verdade na sua fala, mais convencimento, você revela o Deus de milagres que opera através da sua vida. É diferente, é muito diferente. É preciso lutar para reaver alguma coisa que foi levada. Talvez problema no casamento, filhos que saíram da igreja, estão envolvidos com drogas, né? Lutar contra o pecado, lutar para reaver o ministério que foi perdido, que está adormecido. Então tem que lutar, queridos. E ter pessoas ao lado no tempo da luta é muito importante, mas ter o Senhor é muito mais. Às vezes as pessoas não conseguem continuar nos acompanhando por um motivo ou outro, contudo Deus garante sempre uma companhia ao nosso lado. Davi saiu com 600, mas só chegou lá onde ele queria chegar com 400, porque 200 ficaram para trás. Não é porque as pessoas nos abandonam que nós vamos abandonar aquilo que Deus nos prometeu. Não é porque as pessoas não conseguem acompanhar o nosso ritmo que nós vamos diminuir o nosso ritmo. Nós entendemos, né? Às vezes os relacionamentos eles pegam uma bifurcação, né? Um vai para um lado, vai para o outro, é assim mesmo, faz parte. Tá? O que aconteceu aqui não foi uma contenda de Davi com os 200 que ficaram para trás, mas foi uma situação que fugiu também da condição humana, porque eles estavam cansados, eles estavam exauridos da jornada que eles já estavam fazendo há 3 dias, né, até Ziclag, e ali eles tiveram que seguir em frente. Então 200 homens ficaram para trás. Engraçado que eles ficaram justamente num rio que se chama Bessó, que significa lugar de ânimo. Olha só que ironia, não é? Eles desanimaram, mas Davi continuou animado, porque Davi continuava vivo, esperando o cumprimento da palavra do Senhor. Ponto 2, referente aos versículos 11 e 12, diz assim o resumo desses versículos: compaixão e graça são chaves poderosas para abrir portas extraordinárias. Apesar da lida em curso, o grupo decidiu parar, ser misericordioso e bondoso com o homem moribundo e abandonado para morrer. Durante o trajeto, o grupo encontrou um homem que estava à beira da morte. 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Mas eles tiveram compaixão, tiveram amor, graça, e comungaram com aquele homem ali que estava à beira da morte para salvá-lo e não deixá-lo ali para morrer. Às vezes nós vamos em busca daquilo que perdemos e queremos recuperar. Cremos que o nosso Deus ele é favorável à nossa luta. Estamos focados, imbuídos, determinados a recuperar aquilo que perdemos. Mas às vezes nós não sabemos lidar com aquilo que está à nossa volta. Deixamos o egoísmo nos consumir. Nos esquecemos daqueles que Deus coloca no caminho que nós estamos fazendo e
e que nós precisamos cuidar de doentes, de pessoas que estão à beira da morte, mesmo sabendo que nós temos algo muito importante, né, para alcançar mais à frente, mais adiante. Às vezes nosso egoísmo nos impede, queridos, de comungar mais com a igreja, de ter tempo lá com os irmãos nas casas, nos encontros das células, porque nós só temos tempo para o nosso problema. Nos esquecemos que outras pessoas também têm problemas como nós, e que sempre há um tempo para a gente parar e lembrar daqueles que talvez estejam numa situação pior do que a nossa. Porque Davi e seu grupo estavam alimentados, os 400 eles estavam bem, prontos para seguir o caminho e encarar uma guerra que os aguardava lá mais adiante. E às vezes isso acontece conosco, mas nós não queremos ajudar os desfalecidos da alma, do corpo. Simplesmente deixamos o egoísmo tomar conta da nossa vida e nós só queremos olhar para o nosso problema e não queremos ter olhos para os problemas dos nossos irmãos, daqueles que fazem parte da caminhada que nós estamos fazendo juntos ao lado do nosso Deus. E às vezes a solução para o nosso problema está no socorro que nós prestamos àquele que está mais necessitado do que nós, diante da luta que nós estamos enfrentando. Que foi o que aconteceu nessa história. Davi tinha uma dor ainda para ser tratada, mas ele deu uma pausazinha na sua dor, deu uma pausazinha na sua ansiedade para tomar posse da bênção que Deus havia prometido, para salvar alguém que estava à beira da morte. Ele deu comida, deu água, conversou com aquele homem. O homem ele restabeleceu as suas forças, e foi justamente aquele homem que abriu uma porta extraordinária para Davi, porque se faltava um guia, Deus providenciou naquele homem que não serviu para o seu Senhor, mas serviu para o Senhor dos Senhores ajudar um desesperado a salvar sua família, Davi. Então, todos nós aqui temos problemas, queridos, mas precisamos dedicar um tempinho da nossa vida para ajudar aqueles que talvez estejam passando por problemas maiores ou piores do que os nossos. Porque talvez seja esse que nós vamos em direção a eles para ajudar, que Deus vai usar para abrir uma porta extraordinária que vai mudar a nossa situação, como mudou a situação de Davi. Portanto, queridos, aprenda isso. Os nossos problemas não podem anular a natureza de Deus em nós. Deus é amor. Portanto, nós somos a revelação do amor de Deus na vida uns dos outros. Então, não podemos deixar o egoísmo anular essa natureza divina que nós carregamos, que nós precisamos transmiti-la na vida daqueles que necessitam do nosso amor, do nosso favor, e que certamente o nosso Deus, Ele irá nos recompensar. Nos versos 13, 14, 15, 16, nós vamos encontrar o amor partilhado na mesa da comunhão, é o alívio para os problemas da alma. Depois que Davi alimentou o homem, deu de beber, ele bebeu, o homem recobrou as forças, eles começaram a conversar. E nessa conversa, eles puderam ali acertar algo que mudaria a vida de todos os envolvidos ao redor da mesa. Percebam que a comunhão ao redor da mesa ela é poderosa, porque é no diálogo, na interação, que Deus ele nos move aquilo que nós precisamos, e quando nós pactuamos ao redor da mesa, coisas poderosas acontecem quando nós nos ausentamos. É na comunhão intencional que firmamos os nossos passos através de relacionamentos fundamentados em Deus. Porque o egípcio disse: olha, se você conservar a minha vida e não me entregar novamente para o meu Senhor, eu guiarei você até lá. E Davi disse: concordo, vamos comigo, porque eu não vou tirar sua vida e nem vou entregar você para o seu Senhor. É na mesa, queridos, que nós firmamos alianças de vida, de prosperidade, de progresso. É na mesa, queridos, que
diante do nosso Pai, nós vislumbramos um futuro melhor do que o presente que nós temos hoje. E mesa é comunhão, mesa é partilha, mesa é cuidado, é zelo, é proteção, é amor, é justiça de Deus, é se importar com o outro. Tudo isso acontece ao redor da mesa, e foi o que aconteceu com Davi, esse egípcio, e os seus soldados, porque comendo e bebendo, eles encontraram uma alegria que lhes faltava para concluir a jornada que estava proposta. E nos últimos versículos 17, 18 e 19, vem o desfecho dessa história, pois perseverar na luta é fundamental para alcançar a vitória. A investida contra os amalequitas durou 24 horas ininterruptas e sem a luz do sol em grande parte da jornada, para dificultar ainda mais o embate. Então eles não tiveram vida fácil. A vitória veio e tudo foi resgatado conforme a palavra de Deus dada a Davi e seus homens. Escuta o que eu vou lhe dizer. É fundamental continuar lutando até terminar. Não importa quanto tempo dure, uma semana, um ano, 10 anos, não importa. Lute. Se Deus mandou você ir e você foi, com certeza você vai alcançar aquilo que Deus lhe prometeu. Porque nós servimos, amados, a um Deus que pode todas as coisas. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Não importa o tempo que tiver que continuar lutando até a vitória chegar. Davi, quando chegou no acampamento dos amalequitas, ele não disse lá para o comandante entregar as famílias e deixá-los voltar para Ziclag. Não, ele teve que lutar, ele teve que arriscar a própria vida. Ele gastou energias naquele lugar para reaver aquilo que lhe foi tirado sem a permissão dele. E Davi pediu a Deus a sua família de volta. Eu tenho certeza que Davi não pediu nem os despojos que eles levaram, né, lá de Ziclag. Davi estava preocupado com a sua família, mas Deus devolveu a família, os despojos e tudo mais que os amalequitas haviam levado de Judá, dos filisteus, por onde eles passaram, tudo Davi levou consigo e com os seus homens. Queridos, palavra de Deus em João capítulo 11, versículo 25, palavras do nosso Salvador Jesus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos nós precisamos de um Salvador para nos libertar e nos ajudar com as agruras da vida. Deus tem predileção pelos necessitados, como os órfãos e as viúvas, exemplos de alvos do amor de Deus. Então, aquilo que para você hoje talvez esteja morto, o Senhor está dizendo que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei se é a sua saúde, eu não sei se é um filho que saiu de casa ou que está preso às drogas, eu não sei se é o casamento, eu não sei se é o trabalho, eu não sei se é a empresa. Mas o nosso Deus está dizendo aqui na sua palavra: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus quer ressuscitar algo que para você talvez já não tenha mais jeito, já tenha morrido, sepultado e esquecido. Deus que Ele pode ressuscitar e te devolver. Somente creia nessa palavra, porque a palavra que foi dada a Davi está sendo dada a nós também hoje. O que o Senhor quer de nós, amados, é que saibamos que Ele é o Deus do impossível. Se você tinha planos que, por uma razão ou outra, você não conseguiu administrar e saiu do seu controle, da sua autonomia, Deus está dizendo que isso é importante para você. Se você dá valor a isso, Ele quer te ajudar a recuperar. Mas você precisa seguir à risca aquilo que diz a palavra de Deus, mesmo sem compreender, mesmo sem entender tudo, simplesmente confie.
Simplesmente persevere, simplesmente lute, simplesmente siga em frente. Porque o Deus que deu a vitória a Davi foi uma vitória cabal, uma vitória profusa. É o mesmo Deus que está convidando você a receber a palavra dele, obedecer essa palavra e esperar o agir dele, o mover dele, a vitória dele que chegará às suas mãos. A família cristã é o projeto de Deus para viver processos divinos em busca de progressos santos que visam qualidade de vida eterna. Perdas e ganhos compõem o pacote processual e as lutas são lições pedagógicas usadas por Deus para abençoar as famílias espirituais na terra, que o destino é revelar a sua glória. Deus, ele quer transformar a sua tragédia, querido, em vitória. Deus quer transformar a sua perda num ganho que você não vai ser capaz de mensurar, a bondade do Senhor que será liberada sobre a sua vida. E que possamos ser famílias dependentes do Senhor, não importa o que nos aconteça, momentos bons, momentos ruins, que possamos trazer a lembrança que o nosso Deus, ele é o mesmo. E se algo foi tirado de nós, sem a nossa permissão, sem o nosso conhecimento, e é importante, estamos falando aqui de família, nós queremos recuperar, o nosso Deus, com certeza, ele vai criar situações, como ele criou, né, a enfermidade desse egípcio, para que Davi pudesse encontrá-lo, salvá-lo, para que ele pudesse ser instrumento de salvação para Davi nas mãos de Deus. Com certeza, Deus, ele vai levantar pessoas para te abençoar, como ele fez com a vizinhança, né, que ajudou a mãe desesperada a recolher muitas vasilhas, e essas vasilhas foram usadas para abençoar a sua família, não só com o pagamento do credor, mas com a criação dos filhos, e ela foi um testemunho vivo do milagre de Deus na sua vida, porque ela creu na palavra, viveu a palavra e tomou posse daquilo que prometeu a palavra. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Senhor, te damos graças mais uma vez por sua palavra dirigida a todos nós aqui reunidos. Somos gratos, ó Pai, porque esta palavra ela é viva e eficaz. Ela é poderosa para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Essa palavra, Deus querido, que pavimenta o nosso caminho, é a garantia de um futuro melhor do que o presente que nós temos, ó Pai. É essa palavra que fará toda a diferença, Deus, durante a jornada que nós iremos empreender. E que durante essa jornada nós possamos lembrar dos irmãos que carecem da nossa ajuda, do nosso favor, do nosso amor. Que possamos separar tempo, Deus, para abençoar aqueles que carecem da sua bênção que está sobre a nossa vida, Pai. Porque certamente, ó Pai querido, a nossa atitude de amor em caminhar em direção aos nossos irmãos para ajudá-los, ó Pai, nem que seja com uma oração, nem que seja, Deus amado, com um abraço, nem que seja com um ouvido para ouvir, Pai. Certamente o Senhor irá usar esses irmãos para nos abençoar, como o Senhor usou a vida do egípcio, aquele homem que estava à beira da morte, para abençoar a vida de Davi e daqueles 400 homens que militavam com Davi a causa, Pai amado, da recuperação de seus familiares, Pai. Que seja assim também com a nossa vida, que em meio às lutas do dia a dia, nós possamos separar tempo para cuidar uns dos outros, que possamos vir a este lugar para ouvir mais o Senhor, que possamos ir nas células, encontrar os nossos irmãos e ser pão na vida de todos eles, ó Pai. Ó Deus querido, que possamos manifestar a sua glória, pois somos agentes de milagres. Hoje nós aprendemos que nós participamos dos seus milagres quando nós decidimos lutar, perseverar com disciplina, em obediência à tua palavra, manifestando o seu amor, sua graça, na comunhão com os nossos irmãos, Pai. Porque assim sendo, certamente lograremos êxito naquilo que nós queremos alcançar e recuperar. Oh Deus querido, nos conceda uma semana de paz e que esta palavra não se perca, mas que ela seja achada todos os dias e que ela traga força, traga ânimo, Senhor, para continuarmos lutando
lutando em busca daquilo que nós valorizamos, Pai. Porque precisamos lutar por aquilo que nós damos valor. E o valor de uma família de Deus é percebido, é desfrutado quando a família obedece a palavra do Deus Todo-Poderoso. Que sejamos essas famílias obedientes, tementes, dependentes, devotas do Senhor. É isso que pedimos, Pai, e te agradecemos porque oramos no nome santo e precioso de Jesus. Graças a Deus. Convido o Ministério de Música para encerrar. Se você puder, levanta as mãos para o alto. Eu vou impetrar a bênção apostólica, desejando desde já uma excelente semana para todos, excelente semana de comunhão também nos lares. Deus quer continuar falando ao nosso coração, Deus quer usar agora a nossa vida, na vida uns dos outros, e precisamos participar desses encontros para que os milagres venham e o nome do Senhor seja glorificado por nós. Que a graça salvadora de Jesus, o amor de Deus o Pai e as santas e doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, o povo do Senhor, agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe. Aleluia. Vamos continuar de pé. E o nosso desejo é que durante todos os dias da semana o Senhor possa estar lhe abençoando, lhe guardando. No próximo domingo nós possamos estar aqui juntos, adorando o nosso Deus. Amém? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, espada. Separará do amor de Cristo, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas ou profundidade. O amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Para a igreja cantar, o refrão. Nada, nada, diga.